Hora de chamar Elbio Carvalho com o assunto que vai falar sobre o uso obrigatório de máscara de proteção. Bom dia, Elbio. É sempre bom, então, usar as máscaras, não é isso? Bom dia. Bom dia, Soares, e a todos que nos acompanham desde as 6 da manhã. É importante a gente seguir as orientações dos especialistas. Eu, por exemplo, agora não estou usando, mas a minha máscara está aqui. E um detalhe, Soares, a gente tem que trocar a máscara de 2 em 2 horas. E eu faço questão de levar também máscaras reservas no meu carro para onde eu vou, porque se passar das 2 horas eu tenho como substituir. E num cenário de muitas incertezas que essa pandemia traz, atitudes simples como o distanciamento e o uso de máscaras têm sido comprovadamente eficazes para diminuir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Elas viraram uma segunda pele de parte do rosto. As máscaras são barreira de proteção contra o novo coronavírus. O uso delas passou a ser obrigatório em lugares públicos e cada vez mais é preciso ter consciência da função delas nesse momento. A Organização Mundial de Saúde atualizou as orientações sobre o uso das máscaras baseadas em atualizações cuidadosas de todas as evidências disponíveis. É importante reforçar os cuidados para evitar o risco de contaminação. A OMS recomenda que as máscaras caseiras precisam ter 3 camadas. A primeira com material absorvente, a do meio com material sintético resistente a líquidos, tipo um filtro, e a última camada com material hidrofóbico, como poliéster. Em relação a quem pode usar, a última recomendação é que um paciente de mais de 60 anos ou um paciente que tem uma doença crônica, ele deve utilizar uma máscara médica se ele for sair, se ele for precisar se deslocar da sua residência. Mas por quê? Porque o material é muito mais resistente e diminui os riscos de contaminação. Tudo é diminuir risco de contaminação, a gente não isenta 100% a população. Em relação às crianças, né, as perguntas surgem muito, se as crianças devem utilizar máscara. Então, assim, a última recomendação da Anvisa é que crianças menores de 2 anos e deficientes, ou deficientes de forma geral, se eles devem usar. Então, as crianças menores de 2 anos, elas não devem utilizar máscara porque elas não têm um desenvolvimento motor adequado ainda, que ela pode tirar a máscara se ela necessitar, se ela estiver sentindo sufocada. E, além disso, ela também não tem um conhecimento suficiente para dizer se ela está com falta de ar e para manter as medidas higiênicas adequadas. Então, o risco de contaminação é maior. Então, nessa clientela, não deve ser utilizada máscara. Se a pessoa for um adulto, mas que tem algum problema cognitivo, ele deve utilizar máscara sob supervisão de uma pessoa, de um adulto que tenha uma responsabilidade em relação a ela, ou então ela não deve utilizar, se o risco for maior. Em relação às pessoas que trabalham diretamente, que cuidam de uma pessoa que tem uma infecção, elas também devem utilizar máscaras médicas que elas forem manusear com essa pessoa. Além do nariz e da boca, é importante também proteger os olhos. Para os olhos, a melhor proteção é a distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas. Porque quando a pessoa contaminada pelo vírus, ela fala, ela expele gotículas, ou então quando ela tosse ou espirra, essa gotícula ela é lançada no ar e pode chegar nos olhos da outra pessoa que não está infectada pelo vírus. Então, a melhor proteção é a distância. Para pessoas que têm que ficar próximo das outras pessoas, que é o caso dos profissionais de saúde, ou até mesmo o pessoal dos supermercados, o ideal é usar ou face shield ou óculos de proteção individual, para evitar que essas gotículas tenham contato com os olhos. É preciso usar e saber a hora de tirar e como remover a máscara. Além da recomendação para usar a máscara, existe também a recomendação da forma correta de tirar a máscara, porque é nesse momento que você pode se contaminar. A maneira correta de tirar a máscara, essa máscara cirúrgica, é aqui pelo elástico de trás, tá? E aí você tira a máscara assim mesmo e descarta a máscara. O tempo de duração de uso dessa máscara é até 3 horas. Tá bom? A máscara caseira, que é a máscara de tecido, a duração dela é de 2 horas e você tem que trocar por outra, certo?
Aí quando você tira a máscara, quando é que você vai poder usar novamente? Quando você tira a máscara, você tem que colocar ela para lavar. Tem que colocar ela de molho numa vasilha, num balde com água e água sanitária, certo? Ou água com sabão e esperar 30 minutos. Depois desses 30 minutos você pode tirar, estender e utilizar novamente. Mas as máscaras sozinhas não protegem contra a Covid-19. Tem que manter o distanciamento social e lavar as mãos. É isso aí.